Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Muito boa noite a todos os nossos amigos, nossos queridos internautas, nossos ouvintes, que mais uma vez nos acompanham através da transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme Deolindo, e ao meu lado, minha amiga e companheira Silva Almeida. Boa noite, Silva, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? Vendo e ouvindo, né? Com certeza. Exatamente. Vamos aproveitar para cumprimentar os nossos amigos que já estão aqui conosco. Vamos lá. Temos aqui a nossa querida amiga Niura Monteiro. Boa noite, Niura. Boa noite, Niura. Tá tendo um pouco de retorno, hein, Silva? Eu estou ouvindo minha voz. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como as pessoas estão nos ouvindo. Eu não estou ouvindo eco, Cosme, nem na sua voz, nem na minha. Eu não sei como as pessoas estão nos recebendo. Se alguém está ouvindo eco, alguma coisa assim, por favor, nos fale, né? E aí, Cosme, aguarda um momentinho, que conforme for, a gente tenta sair e entrar de novo, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, Francisca. Boa noite, Francisca. Boa noite, bom estudo a todos. Boa noite, Cátia aqui conosco também. Boa noite, querido Silvio Cosme, a todos, chegando animado para os estudos. Que bom, que bom. Boa noite, professora Cátia. Para os estudos, né? Exatamente. Marta Maria aqui conosco também. Boa noite a todos. Boa noite, Marta. Tudo bem? Boa noite, Marta. Querida amiga Rosana. Boa noite, Silvio Cosme, a todos. Del Espírita, boa noite, querida. Boa noite, Rosana. Aqui conosco também. Boa noite a todos. Adriana, boa noite. Silvia não tem eco, Cosme sim. É engraçado. Eu não estou escutando eco nenhum. A Cátia está dizendo que eu não estou com eco, que você está com eco, Cosme. Quando nós acabarmos de cumprimentar os nossos amigos, antes de nós fazermos a prece, eu vou pedir para você sair e entrar de novo para ver se melhora, tá bom? Então, vamos continuar. João Santana, boa noite a todos. Saudações fraternas. Boa noite, João. Boa noite, amigo. Marta, só a voz do Cosme, Marta. Só a voz do Cosme tem eco. Obrigada, Marta. Rosana, deixa eu ver. Quando o Cosme fala, dá eco. Só quando... amigo, vamos fazer o seguinte. Antes de nós irmos para a nossa prece, Cosme, meu amigo, tenta sair, por favor, e voltar para a gente tentar ver se melhora essa questão técnica, ok? Então, vamos aguardar nosso irmão retornando aqui. João também nos avisando que somente a voz do Cosme está com eco. Vamos ver se melhora, né? Porque essa coisa é muito interessante. Algumas vezes dá, outras vezes não dá, e eu não sei por que até hoje não descobri a razão dessa questão. Isso já é uma questão de internet, né? Eu não sei realmente. Às vezes comigo também dá. Mas vamos ver. Voltando. Hoje nós temos um tema bastante interessante, né? E eu acho que vai suscitar muitas meditações nossas a respeito desse tema. Mas vamos aguardar o Cosme voltar, para a gente poder falar sobre ele.
Pronto, nosso amigo já voltou, vejamos agora. Cosme, Voltei. Olha, eu continuo não tendo eco seu. Tem eco ainda. Ainda tem? Ah, então, meu querido, são aquelas coisas que a gente não sabe o que acontece, nem sabe como diminuir. Deixa-me só dar uma olhadinha aqui, mas eu sempre estou com o eliminador de ecos ativado, né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos seguir assim, esperando que melhore ao longo do programa, né, Cosme? Bom, meus queridos, como todos sabem, né, a nossa web rádio Cristã Consoladora é uma web rádio totalmente espírita. E nós sempre fazemos uma prece, pedindo aos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça por nós a prece de abertura. Cosme, por favor, querido. Então, vamos à nossa prece. Amigo Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Estamos todos aqui reunidos em seu nome para mais apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os companheiros responsáveis pela história de rádio, para que possam nos intuir e nos esclarecer a respeito dos temas que temos necessidade do estudo, da reflexão. Abençoa nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, aqueles que nos acompanham através do compartilhamento dessa transmissão. E no final, Senhor, que todos nós possamos nos fazer merecedores de todo esse amparo, de todo esse benefício que aqui recebemos. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então agora, pessoal, ler um trechinho, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e caiu para a nossa reflexão da noite de hoje, o capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos então falar sobre a qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme, meu amigo. Então, qual é o nosso tema da noite de hoje? O que nós iremos abordar? Eu vou falar o menos possível, tá, Silvio? Porque é muito chato esse negócio que você está falando, está ouvindo a sua voz, é complicado. O tríplice aspecto da doutrina espírita. E é chato também para quem está acompanhando, né? Parece que a gente está se repetindo. Sim. Bom, nós vamos falar então sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, que efetivamente todos nós sabemos, né, que a doutrina espírita tem o aspecto científico, filosófico e religioso. A maioria das vezes as pessoas se atêm muito mais ao aspecto religioso da doutrina espírita, deixando um pouquinho de lado o aspecto científico. Na verdade, pouco se vê comentar sobre o aspecto religioso, sobre o aspecto científico da doutrina espírita. Normalmente mais no religioso, e o religioso está muito ligado efetivamente ao filosófico. E a doutrina é uma filosofia. A doutrina espírita é uma maneira de viver. Na verdade, quando nós falamos que a doutrina espírita é o evangelho redivivo, né, de nosso Mestre Jesus, nós estamos querendo justamente falar da filosofia que o Cristo nos trouxe. Que Jesus não trouxe, de fato, nenhuma religião, mas ele trouxe um modo de viver,
um guia de boa conduta, de bom viver entre as pessoas. E é esse lado filosófico da doutrina espírita que nós buscamos repetir também, essa forma de tratar uns aos outros, essa forma de se relacionar com as pessoas, de ter respeito pelo nosso próximo, não nos considerarmos acima de ninguém, mas nos considerarmos todos como irmãos, filhos do mesmo Pai, e buscarmos sempre nos auxiliar. Jamais o que está acima buscar diminuir o que está abaixo, mas estender a mão para trazê-lo para cima. E o que está abaixo, efetivamente, não torcer pelo que está acima caia, né, para que ele caia, mas simplesmente estar junto e buscar auxiliar e chegar junto àquele que está mais em cima. Então, é uma visão também filosófica, muito filosófica. No início da doutrina, nós tínhamos, talvez pudéssemos considerar que tinha um aspecto mais científico, né? Porque os cientistas, muitos cientistas consagrados, buscavam provar cientificamente com seus conhecimentos o que a doutrina falava. A gente tem um livro bem interessante chamado Fatos Espíritas, de William Crookes, que era um cientista inglês, né? E ele prova, ele faz todos os experimentos com o espírito, se eu não me engano, era Kate King, eu não me lembro agora o nome da médium, né? Florence Cook. Florence Cook, exatamente. O espírito era Kate King e a médium era Florence Cook. E ele, no final, provou, né? Ele confirmou, mesmo sendo um cientista, um homem realmente voltado à parte da ciência e tudo mais, ele nos mostrou e confirmou nesse seu livro, Fatos Espíritas, que efetivamente os espíritos existiam, né? E que tudo aquilo que a doutrina espírita estava dizendo era uma verdade, né, Cosme? Exatamente. Você está abordando um ponto muito interessante, porque normalmente, mesmo o espírita, ele tem dúvida em relação a essa situação desse tríplice aspecto. E eu acho que a gente tem que começar, Silvia, esclarecendo que o livro que aborda a ciência dentro da doutrina espírita, ou seja, dentro do Pentateuco espírita, não é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E muitos espíritas vão dizer que é a Gênese. Não é a Gênese. E exatamente porque desconhece o conceito a respeito de onde se encontra a parte científica do Espiritismo. A parte científica do Espiritismo, que é diferente da parte da ciência tradicional, ela se traduz nos efeitos dos fenômenos que são realizados pelos espíritos. Então, a obra que fala sobre esses fenômenos, que nos dá uma abordagem a respeito de como tratá-los e o que eles significam, é o Livro dos Médiuns. Então, isso é muito importante, porque como é que nós vamos identificar que é ciência se nós estamos confundindo, inclusive, a própria obra que fala a esse respeito? Então, primeiro que a gente não pode encarar que a ciência espírita é igual à ciência tradicional. Não é essa ciência tradicional. Porque a ciência tradicional diz o seguinte: qualquer teoria, para ela virar uma lei, é necessário que o evento se repita sempre. Então, por exemplo, se você joga uma maçã de cima para baixo, ela vai sempre cair. Isso é uma lei, a lei da gravidade. Então, as pessoas, normalmente, elas falam, o espiritismo não tem ciência, porque se o efeito não se repete, uma vez que vocês informam que o fenômeno ele só acontece de lá para cá, como disse o Chico, que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, como é que vocês podem afirmar? Nós afirmamos porque, efetivamente, só se pode constatar que esses fenômenos existem como qualquer ciência, através da observação. E somente quem estuda o espiritismo, o médium, né, que se prepara e que trabalha exatamente esses fenômenos, sabe como lidar com eles, pode ser aquele responsável para poder falar sobre essa ciência espírita. Exatamente. É muito interessante, Cosmos, o que você colocou, né?
porque normalmente os cientistas eles colocam que é científico aquilo que eles podem repetir, né? A experiência pode ser repetida e ocasionar a mesma resposta, né? Então isso pode ser comprovado cientificamente. E como você muito bem falou, né? No espiritismo, a manifestação dos espíritos ela não ocorre quando nós queremos, mas quando os espíritos desejam, né? Se por acaso as vontades coincidirem, nós teremos a manifestação dos espíritos no momento que nós também aguardamos tê-lo. Isso, como você muito bem falou, ocorre quando existe o dedicado, né? O espírita dedicado. E o espírita dedicado é aquele que estuda a doutrina, que busca a cada dia estudar mais e mais a doutrina. Kardec mesmo nos fala sobre isso, né? Que ninguém pode conhecer uma ciência, uma filosofia, sem estudá-la continuadamente, né? E com método, com constância. Então, existe um problema muito sério que nós temos na doutrina, as pessoas não gostarem muito de estudar, né? Não gostarem muito de estudar a doutrina espírita. E nós, infelizmente, encontramos muito isso entre os médicos. Mas quando você estuda, é interessantíssimo como o seu horizonte de entendimento se amplia, como você entende tudo. E a partir do momento em que você entende, baseado no que os espíritos disseram, no que os espíritos nos instruíram, você naturalmente começa a realizar os seus trabalhos, né? Vamos dizer, as suas experiências mediúnicas, se você quiser chamar dessa forma, com muito melhor qualidade e facilitando muito mais que os espíritos se comuniquem, não é? Então, existe um livro, fala-se muito da manifestação mediúnica, fala-se muito das reuniões mediúnicas, mas dificilmente você vê, né, em casas espíritas, médiuns se preparando para fazer uma reunião mediúnica, né? E existe um livro maravilhoso que o espírito André Luiz ditou para Chico Xavier, intitulado Desobsessão. E nesse livro, de muito fácil leitura, o André Luiz nos coloca, né, ponto a ponto, como nós devemos nos preparar para um dia de sessão mediúnica. Ele fala desde o momento em que nós acordamos, né, a refeição que nós vamos fazer, como nós vamos nos portar durante aquele dia, não nos deixar envolver por atritos, por desentendimentos, manter uma paz, né, uma calma necessária para o trabalho. E aí, se você busca seguir essas orientações, o seu grupo mediúnico, que também não é um grupo comum, né? Ou seja, um grupo onde qualquer um possa entrar a qualquer momento, para que aquele grupo seja um grupo bastante harmonioso, é necessário que seja constante, né? Que o grupo tenha, sobretudo, responsabilidade nos trabalhos que realiza, responsabilidade com aquela tarefa que ele está realizando. Então, quando você tem um grupo bastante coeso, um grupo que estuda, um grupo harmonioso, você começa a observar que as manifestações dos espíritos, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, elas são constantes e trazem muitos ensinamentos, né? Agora, é importante que aquele que está dedicado a essa parte, né, com essa parte científica da doutrina espírita, que poucos, como se diz assim, buscam estudar a fundo, que, como você mesmo falou, está no livro dos médiuns, né? É importante que seja um grupo dedicado, né? Que seja um grupo dedicado. Não é pelo fato de você pertencer à mesma casa espírita, ser médio daquela casa espírita, que você pode entrar simplesmente em uma sala onde estiver ocorrendo uma reunião mediúnica e participar dela. Não. Para que alguém participe de um grupo mediúnico já formado, é necessário que haja a aceitação e a aprovação do grupo de encarnados que participam do estudo, do trabalho e, sobretudo, dos desencarnados. Porque a entrada de uma pessoa pode ocasionar uma falta de sintonia, né? Uma falta de harmonização que é imprescindível para o bom trabalho da sessão mediúnica. O interessante, Silvia, é que a gente está ressaltando bastante a parte científica, porque ela é um pouco ignorada ou ficou um pouco esquecida, e você veja que não é um assunto recente, é um assunto que surge desde o momento que o Espiritismo ele ganha corpo no século XX aqui no Brasil.
A própria Federação Espírita Brasileira, a gente já fez um programa aqui abordando, né, como foi o início, né, as federativas, as associações, e que virou a Federação Espírita Brasileira. E nesse bojo de congraçamento que houve entre esses grupos, surgiu aquela situação de divisão entre aqueles que eram mais cientificistas, né, os cientistas, e aqueles mais religiosos. Vejam que isso é uma situação bem marcada na história da fundação da Federação Espírita Brasileira, e que, de uma certa forma, a gente pode observar que ficou sempre puxando para um lado ou para o outro. E talvez seja exatamente por isso que algumas casas nem mesmo falam esse aspecto científico. E precisa ser falado. Porque o Kardec ele colocou esse tripé: ciência, filosofia e religião. Se a gente estiver dizendo qualquer situação do codificador, nós não estamos corroborando para aquilo que ele nos apresentou, orientado pelos amigos espirituais. Então, esse é o meu entendimento. Precisa ser comentado. Agora, a ciência é exatamente aquilo que a gente está falando. A ciência espírita são as manifestações dos espíritos. Então, essas observações precisam ser faladas. Não com aquele destaque de que o espiritismo é apenas fenômenos. Não é isso. Já passou a época desses fenômenos aparecerem e serem estampados, Arigó, aqueles médios que apresentavam essas curas e, de uma certa forma, chamava a atenção dessa imprensa sensacionalista. O espiritismo não é isso. O espiritismo, ele tem isso no seu corpo, na sua base. Mas o que ele traz em si, que é dentro do aspecto filosófico, é o conhecimento dessa filosofia, que é a questão da moralidade, e a aplicação está onde? Está exatamente quando a gente fala na religião. A religião é a aplicação da filosofia porque retrata o que Jesus nos trouxe como sinal de melhora, o que nós devemos fazer, nos melhorar moralmente. Não há outro objetivo. A doutrina espírita não foge disso. Agora, você precisa explicar todos os aspectos, por quê? Esses aspectos são fundamentais para que a gente possa entender o mundo. Por isso que Kardec disse o seguinte: os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são a substância mesmo da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e o conhecimento desses fenômenos, para a fixação das leis e os regem. Eles constituem o meio de comunicação entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, de características diferentes, mas que não impedem o intercâmbio que sempre houve entre os vivos e os mortos, segundo a terminologia usual. O caráter científico deflui ainda das seguintes conclusões de Allan Kardec: o espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Exatamente, Cosme. Isso é muito interessante quando nós vemos que uma coisa leva a outra, né? Como Kardec começou a se interessar, né, pelo espiritismo, né, pelos fenômenos, através justamente da história das mesas girantes, né, que eram fenômenos físicos que inicialmente ele não deu maior atenção, né, porque ele considerava que aquilo ali era fruto de magnetismo e tudo mais, até que disseram que as mesas não apenas se moviam, mas também respondiam a perguntas de forma inteligente. A partir desse momento, Kardec, que era, né, um cientista também, um homem de muitos estudos, um homem curioso, um homem dedicado ao saber, ele, bom, então aí já é diferente, eu quero saber que história é essa, né? E aí ele vai. E, obviamente, que nesse início, as manifestações físicas eram extremamente importantes para demonstrar
a continuação da vida após a vida. Né? Somente com o espírito se manifestando ali de uma certa forma fisicamente é que você poderia efetivamente, não é, comprovar que a vida continuava. Então você tinha manifestações de Kardec no Céu e Inferno, ele faz muito dessas experiências, né, evocando espíritos recém-desencarnados. Tem o caso até do Samson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, que se comunicou no mesmo dia, né, em que ele foi enterrado e tudo mais, para provar que a vida continuava, que a morte não existia. Então, a partir desse ponto de vista de que a vida continua e a partir das informações que os Espíritos nos trouxeram com relação à reencarnação e com relação àquilo que Jesus havia já nos falado há mais de 2000 anos, não é? A cada um será dado segundo suas obras, você cria a filosofia de vida, né? A filosofia de vida com base no conhecimento científico da doutrina espírita, que te prova que tudo é real, né? E aí você vem, não, mas se é assim, então eu não posso fazer o que eu quiser, porque eu vou ter que responder, eu não vou virar pó, né? Após a minha desencarnação, eu vou continuar existindo como pessoa, como individualidade, só que numa outra dimensão, né? E esta maneira de viver, né, te leva a ter a doutrina espírita como a sua religião, né? As pessoas falam assim, muito assim, a medicina é a religião dele, né? Ou seja, a doutrina espírita, a filosofia espírita é a nossa religião, né? Ou seja, a partir desse conhecimento, dessa filosofia, nós vamos viver, né? Viver segundo aquilo. Vai ser a nossa linha de conduta. E aí você tem interligados, né? Um levando ao outro, o aspecto científico que mostra a filosofia que vai te levar ao comportamento religioso baseado naquilo que a doutrina espírita nos diz, né? Esse aspecto, Silvio, ele é importante para a gente poder entender o arcabouço doutrinário. Nada que está na codificação está por acaso ou foi feito de uma maneira que não precisasse ser usado. Se está ali é porque precisa ser usado e ressaltado. O grande detalhe é que, de uma maneira geral, as pessoas elas se comportam muito mais com o aspecto religioso das religiões, que não trazem e não incentivam o seu adepto a partir por esse lado. A parte filosófica, eu até acho que até se comenta, se fala, porque o aspecto filosófico, principalmente as escolas cristãs, estão voltadas para a moralidade de Jesus. Porém, a parte científica é uma parte que não tem. E aí fica exatamente aquele problema entre a briga, a rixa entre os cientistas e os religiosos, o que não deveria acontecer. Quando Allan Kardec coloca no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, e fala sobre que todas essas concepções são criações divinas, então são autorizações dadas pelo Criador e, portanto, são importantes dentro do seu aspecto, cada uma delas, não significa que nenhuma é melhor do que a outra. E na doutrina espírita, quando a gente traz esse tríplice aspecto, o Kardec nos diz, a primeira é a ciência, ou a primeira é a filosofia, ou a primeira é a religião. Ele diz que há um tripé e o espiritismo está fundamentado. E isso é importante para que a gente possa entender e não ficar apenas com aquelas situações de religiosidade, achando que é assim porque é assim. Mas explicações de uma maneira racional que possam nos comprovar que tudo aquilo que acontece no mundo tem uma explicação, ainda que a gente não saiba como aquilo se processa. Então, é importante que a gente tenha essa visão de que esses véus eles vão sendo descobertos aos poucos, conforme o amadurecimento da humanidade. E Jesus não poderia revelar tudo para os discípulos naquela Palestina de mais de 2000 anos atrás, onde era impossível você falar de ciência.
embora o mestre, com certeza, conheça todas essas situações na palma da mão, mas, naquele seu discurso final, ele aborda que o Consolador traria essas informações, porque iria ratificar, relembrar tudo aquilo que ele ensinou e revelaria outras coisas que ele ainda não podia dizer. Por que ele falou isso? Porque então nem tudo estava, ele não pôde dizer tudo. Fugiria ao entendimento daquele. Foi necessário 20 séculos, praticamente, né, século XIX, para que essas informações elas viessem, mas a partir do momento que a humanidade, a marcha do progresso, ela se desenvolveu. As mentes estavam mais abertas para essas observações. E aí a gente tem todo esse conhecimento revelado pelos Espíritos. Só para concluir, eu acho que a doutrina espírita, ela, de uma maneira geral, ela é muito benéfica não apenas para os espíritas, mas para todas as pessoas, porque nos traz as leis divinas. As leis divinas, elas não são um cadinho ou um campo específico para o espírita ou o espiritista, mas são revelações que estarão um dia ao conhecimento de todos, que terão olhos de ver, ouvidos para ouvir, aquilo que os benfeitores do mundo maior relataram para o codificador lá naquele já longínquo século XIX. E que as verdades espíritas, elas se revelarão porque a ciência comprovará tudo isso que a doutrina espírita vem falando. É muito interessante, Cosme, isso que você falou, né? Já não precisa, não é que vai ter que, não precisa ser espírita para que a coisa aconteça. Gente, isso é uma lei para todo mundo, né? Você sendo espírita ou não sendo espírita, você vai desencarnar, vai se ver num plano espiritual e vai voltar, querendo você voltar ou não, acreditando você ou não na reencarnação. Isso é um fato consumado. E é muito interessante, Cosme, quando você fala isso, porque existem aquelas pessoas que não acreditam em nada, né? Que não acreditam em nada. E depois que elas desencarnam, algumas vezes nós recebemos comunicações desses espíritos, né? Dessas pessoas que, quando encarnadas, não acreditavam em nada, e aí elas dizem, né? Olha, era isso mesmo. Eu cheguei aqui e vi, não sabia, muita gente não sabia nem que tinha morrido, ele fala, né? Não sabia nem que tinha morrido, porque eu continuei vendo as coisas, ouvindo, só que ninguém falava comigo, né? E aí ele pega, no final, ele fala, né? Que ele acabou recebendo orientação, que está estudando, que está aprendendo e recomenda frequentemente, recomenda aos seus familiares que estudem, que aprendam sobre a vida no plano espiritual antes de voltarem para lá, para que elas não se surpreendam tanto, né, com o que elas vão encontrar e o que é pior, né, não achem, como a gente vê muitas vezes, que não desencarnaram, né, que não desencarnaram. Então, é uma coisa que depende. Você pode ser católico, protestante, budista, hinduísta, muçulmano, você pode ser o que você quiser, mas todos têm a mesma destinação. Todos vão desencarnar e vão se ver vivos, né, do outro lado da vida. Se você já puder saber, estudar um pouquinho sobre a cultura desse país antes de você se mudar para lá, é melhor, né? Você já não vai, assim, tão nu e cru, né? Toda vez que você pensa em mudar para o país, você vai estudar um pouquinho os costumes, a maneira de ser e tudo mais. Se nós nos preocuparmos em fazer isso, obviamente que no momento que nós chegarmos do outro lado da vida, a gente não vai ser assim tão terrivelmente surpreendido, né? Então, é o melhor que nós temos a fazer é nos preparar, né? A cada dia, existe até um livro bem interessante, cujo nome é Sua Mala Está Pronta, né? Ou seja, será que a nossa mala está pronta para a hora que a gente tiver que viajar, né? A gente só pegar numa linha e seguir em frente? É isso que a gente tem que pensar bastante, né, Cosme? Não pode ficar achando que não vai ser assim. Tem alguma pergunta, alguma colocação dos nossos irmãos? Porque... Não, ainda não. Temos a Eronides aqui conosco, chegou, dando boa noite. Boa noite, Silvio Cosme. Boa noite a todos. Boa noite, Eronides. Que bom que você está aqui, né? Mas é muito interessante essa questão, né, que nós temos que entender isso, né? E Kardec mesmo, com relação a esse lado filosófico, né,
Kardec ficou muito surpreso no momento em que ele se deu conta de como o conhecimento espírita poderia influenciar positivamente no comportamento da humanidade. Quando ele se deu conta da profundidade, né, do alcance desta filosofia. Porque a partir do momento em que você acredita que você só tem uma vida a viver, que o que você fizer aqui, né, de bom ou de ruim, se ninguém souber, tá ótimo, né, você faz e você acha, depois, né, vou morrer mesmo, deixa para lá, não tem importância, porque essas pessoas acreditam que a morte seria o fim de tudo, né, desaparecer a individualidade, desaparecer tudo. Mas a partir do momento em que nós sabemos, né, como Jesus falou, a cada um será dado segundo suas obras, né, e que todos nós teremos que prestar contas a Deus do que fizemos enquanto estávamos aqui, isso muda a sua cabeça. A partir do momento, quando você pensa que tudo vai ficar impune, né, que você pode fazer qualquer coisa que não vai ter nenhuma consequência, é muito diferente a sua maneira de encarar a vida. Mas quando você vê, né, que tudo que você faz aqui vai repercutir na sua vida, no plano espiritual, e repercutir, sobretudo, na sua próxima existência que você terá, né, aí você começa a pensar de outra forma. Né? Você começa a pensar em outra forma. Foi isso que Kardec concluiu, né, com relação à grande mudança que o conhecimento espírita traria para a cabeça das pessoas. Agora, existem muitas pessoas também, né, Cosme, que preferem fingir, de repente, que a doutrina espírita não é real, porque assim elas não saem da sua zona de conforto, né? Elas permanecem do mesmo jeito, não tem que se esforçar para se modificar, não tem que lutar contra as suas más tendências, não tem que lutar contra o homem velho que existe, né? E aí fica mais fácil negar do que aceitar, né? Silva, o Chico Xavier, ele tem um livro lá na coleção do André Luiz, aquele último livro, E a Vida Continua, que é o número 16, né? O livro 16. E eu acho que é o único romance dessa série. E tem um caso lá do Ernesto e da Evelina, que são duas pessoas que não são espíritas e eles vão fazer uma cirurgia. E conversando na recepção lá do hospital que eles iriam ser operados, a Evelina diz que é muito católica, não acredita em nada disso, e ela tem a fé dela, e que ela está abraçada. E o Ernesto, ele diz que ele também não acredita, mas pelo sim, pelo não, que ele já estava começando a estudar, que nunca se sabe o que poderia acontecer, de repente aconteceria, e aí já estaria preparado uma hipótese dele desencarnar. Ambos desencarnam na mesa de cirurgia e se encontram lá no mundo espiritual. É bem interessante, porque esse livro virou um filme, né? Já tem filmes dele. Você consegue assistir pelo próprio YouTube. E a vida dele não foi entrelaçada antes, mas era necessário que eles conhecessem o porquê eles tinham se encontrado. E quando isso no mundo espiritual é revelado, eles vão descobrir que eles tinham muito mais coisas afins do que eles imaginavam. Uma história assim que eles não se conheciam, eles eram distantes, mas eles eram, na realidade, dois espíritos que foram separados e que deveriam estar juntos e que não ficaram juntos. E não ficaram juntos exatamente por causa dos companheiros que eles tinham. Se encontram no mundo espiritual e vão descobrir o porquê isso aconteceu. Agora, o resto é com vocês para poder assistir e a vida continua. Exatamente, ver um filme que é muito bom, né? Uma verdadeira novela. E ler o livro também, né, gente? Tem que ler o livro, né? Aliás, as obras de André Luiz é muito interessante, né? Que nós chamamos de obras subsidiárias, né, da doutrina, aquelas obras que vêm trazer mais informações a respeito, porque Kardec não poderia, naturalmente, em tão pouco tempo, né, revelar tudo. Assim como Jesus também, quando esteve entre nós,
Ele não revelou tudo. Por quê? Porque nós não tínhamos capacidade, né, para aprender e nem haveria tempo para revelar tantas coisas ao mesmo tempo, né? Era muita informação. E Kardec veio, os espíritos apresentaram assim a base, né? A base de tudo está na codificação. Tudo tem que partir da codificação. E você vai, como Kardec muito bem fez, né? A partir do Livro dos Espíritos, ele desenvolveu os outros 4 livros, né? E foi ampliando conhecimento. E a partir, né, do que está na codificação, André Luiz também, por intermédio do Chico, pôde nos trazer informações sobre a vida no mundo espiritual, né? Então, tudo aquilo que nós encontramos fora da codificação, preste bem atenção nisso, não pode ir contra o que está escrito na codificação, que é a base. Então, se você pegar algum livro dito espírita, psicografado, alguma coisa assim, que apresente alguma coisa que está contrária ao que está na codificação, não é o correto, né? Porque nós temos obras, né, como as obras de André Luiz, que são obras que vão dar uma espécie de complementação, né? Vão ampliar o horizonte das orientações recebidas na codificação, mas jamais contradizer, né? Então é muito importante, por isso que eu falo, a gente estude sempre, porque quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai ampliando o nosso horizonte, a nossa capacidade de entendimento. E aí tem aquela frase ótima, né, Cosme, que a gente fala aqui, né? Reconhece o verdadeiro espírita, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. E uma grande prova disso, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, uma grande prova é que realmente as pessoas, a partir do conhecimento espírita, né, elas se modificam. Eu sempre pergunto, né? Eu sempre pergunto nas minhas palestras, né, quando surge a oportunidade, quem aqui acha que hoje é uma pessoa melhor porque conheceu a doutrina espírita? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão afirmando que a doutrina espírita, o conhecimento espírita, fez com que elas se tornassem pessoas melhores. Isso é maravilhoso, né? Foi isso que Kardec anteviu. É isso, obviamente, que a espiritualidade deseja, que este conhecimento nos torne pessoas melhores, e é para isso que a gente tem que trabalhar. Todos nós, a cada dia, né? A gente tem que ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É uma melhoria constante, né? A gente não pode simplesmente ficar estacionado, ou o que é pior, né? Conhecer a doutrina espírita e não vivê-la. Assim como conhecer o Evangelho do Cristo e não vivê-lo, né? Porque muito será cobrado a quem muito foi dado. E a nós espíritas, muito está sendo dado, né? A gente não tem desculpa para não buscarmos nos tornar pessoas melhores, né, Cláudio? Silvia, abordando um pouco mais o aspecto religioso, porque muitas vezes os nossos irmãos, às vezes, falam assim, se o Espiritismo não é uma religião, o que ele é? Ele também é uma religião. Exato. Só que é uma religião que tem aqueles parâmetros que normalmente as religiões tradicionais têm. Um sacerdote, alguém que é ungido para poder falar a respeito, um tempo para você poder... exatamente, um tempo para você poder... Exatamente. Não é isso. Não... Agora, é uma religião porque ela aplica, conforme a gente falou, os aspectos filosóficos que estão sedimentados na questão moral, que o Cristo nos coloca, porque a religião ela tende a trazer o quê? Uma melhoria para o ser humano, para a gente se aproximar de Deus. E o que o Espiritismo prega é exatamente isso. Para que a gente se modifique, se melhore, faça o bem. Porque somente dessa forma a gente vai poder crescer. Exato. E, Cosme, a própria palavra religião, né, que vem de religar, é de religar o homem a Deus. E o que o Espiritismo prega muitíssimo é a importância da prece. A importância da prece como uma forma de você estabelecer uma ligação com o plano espiritual, uma ligação com Deus, né? Que o Espiritismo ele fala muito, né? Fala muito dessa parte religiosa, fala muito da oração,
da necessidade de nós entrarmos em sintonia com o plano espiritual superior, fala muito da sintonia que nós estabelecemos com esse mundo invisível que nos cerca o tempo todo, e é uma sintonia que vai depender do nosso comportamento, se é uma sintonia com os bons ou com os não bons, né? Só depende de nós. Então, nós temos que ver o que estamos fazendo, como estamos nos comportando, né? Que tipo de companhias espirituais estamos atraindo para o nosso círculo de ação. Então, efetivamente, o Espiritismo recomenda, né, que seja um homem bom, que você seja uma pessoa boa, que você pratique a caridade, que, como Jesus falou, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você, né? Ou seja, viver em harmonia, né? É a mansuetude, é a forma de viver mais humilde, mais tranquila, eliminando das nossas vidas o orgulho e a vaidade, que são apresentados no Espiritismo como os grandes chagas da humanidade. Então, tudo isso é uma transformação moral, né? É a transformação moral que nós precisamos realizar, né? Nos nossos espíritos, a partir do conhecimento da doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, né? Perfeito. E outra coisa que a gente pode ressaltar é que, na realidade, o Espiritismo ele traz como base, que as outras religiões também, as outras escolas religiosas, os princípios de Deus, da alma. Tudo isso são conceitos importantes para poder você falar sobre religião. Agora, é diferente no sentido de que dizer apenas que o Espiritismo não é uma religião e que ele não se preocupa com o aspecto filosófico e nem científico. Não, na verdade, Kardec colocou, né, o Cosme, claramente, o tríplice aspecto, o tríplice aspecto da doutrina espírita, que é científico, filosófico e religioso. E observa que ele botou essas três palavras em ordem alfabética. Em ordem alfabética, para ninguém dizer, ele não botou religião antes, para ninguém dizer que o aspecto mais importante era religião antes, né? Não colocou a parte filosófica antes, mas ele colocou, você observa, em ordem alfabética. CFR, né? Ordem alfabética, científico, filosófico e religioso. Justamente para ninguém dizer que um era melhor que o outro. Então, em ordem alfabética, simplesmente foi o que ele usou para expressar esses três aspectos igualmente importantes, né? Igualmente importantes da doutrina espírita. E se você pensa no tripé, nenhum pezinho do tripé é mais importante que o outro. Você tira um, os outros vão cair, né? Então, os três têm a mesma importância. Se há um tripé, você não pode tirar um deles, né? Senão os outros caem. Você não tem um mais importante que os outros. Você tem os três exercendo a mesma função, com a mesma importância, né? Vejamos um comentário aqui da Francisca. Silvia, sua fala lembra os trabalhos da equipe que trabalhou de forma convergente, harmoniosa com Kardec. Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane. Sim, exatamente. Na verdade, Francisca, é isso que tem que ser, né? Os espíritas todos, eles devem trabalhar visando o mesmo fim, né? Que é a divulgação da doutrina espírita, né? E o estudo da doutrina. Porque o estudo da doutrina vai fazer com que a humanidade se modifique para melhor, vai mudar o homem para melhor. E você divulgando, você vai levar esse conhecimento a um número maior de pessoas que vai, com certeza, melhorar a humanidade como um todo. Eu penso que quanto mais pessoas conhecerem essa filosofia, né, melhor o mundo vai se tornando. Né? Porque as pessoas vão trabalhando para deixar o seu egoísmo, o seu orgulho, né? A sua inveja, as suas más tendências, né? Deixando para lá, fazendo o homem velho morrer, né? E fazendo florescer o homem novo, renovado, evangelizado, né? Harmonioso, fraterno. Essa é a ideia principal, né? Aqui, com certeza. Exatamente. Então, gente, é isso, né, que nós queremos colocar para vocês, nós queremos deixar bem ressaltado, né, que nenhum dos três aspectos é mais importante que o outro, que todos são iguais, todos devem ser valorizados, né, e todos devem ser trabalhados igualmente, né. O lado científico... Oi, diga.
Interessante o que você está falando, e é importante que a gente comentou no início, com relação às verdades, ou seja, aquilo que o Espiritismo revela, que não está segregado, ou seja, que não está fechado para os espíritas apenas, mas para todas as pessoas. O Kardec tem uma pergunta em um livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos imortais se um dia todas as pessoas serão espíritas. E a resposta é que sim. E pela nossa reflexão, que é muito pequena, a gente acha que a quantidade de centros espíritas teria que ser do tamanho do Maracanã, do Mineirão, do Morumbi, desses grandes estádios para todo mundo frequentar. E o professor José Raul Teixeira, um homem muito inteligente, ele falou o seguinte, ouvindo uma resposta dele, ele disse que as verdades espíritas, o que o Espiritismo hoje revela, elas serão de conhecimento de todos. Neste particular, podemos afirmar que, se as pessoas acreditarem, elas serão espíritas. Porque o Espiritismo vem revelar as leis divinas, as leis naturais. Nada do que não é possível ser realizado feito. É como a gente falou, se a gente desconhece um fenômeno que acontece, que ocorre, é porque a gente ainda não tem capacidade da sua compreensão. Mas que existe um mecanismo racional, algo palatável para poder explicar isso, com certeza. As pessoas não conseguem explicar, às vezes, que materialista, quando um médium vidente, ele consegue enxergar, como você mesmo estava comentando ontem, que ao lado de uma pessoa está um parente, um amigo, alguém que está falando para ele e que começa a revelar situações que só ele conhece e que ninguém jamais poderia entender porque a pessoa não revelou, a pessoa já não está mais aqui. Como é que esse médium consegue passar para essa pessoa aquilo que alguém que está ao seu lado, que é ser conhecido de uma maneira ou de outra, um ente querido, um parente, um amigo, um colega de trabalho, está lhe falando? Como é que isso pode acontecer? Então, é bem interessante essa situação. E o professor Raul Teixeira ele fala exatamente sobre isso. Um dia, as verdades que o Espiritismo traz e que não estão segregadas ao movimento espírita, mas sim leis divinas naturais que existem, elas serão do conhecimento de todos. E todos entenderão os processos, os mecanismos que acontecem nessas situações. Exatamente. Vai ser um conhecimento, o conhecimento da vida após a vida vai ser algo normal, como qualquer outro conhecimento, né? As pessoas não irão duvidar, nem terão nenhum questionamento a respeito desta realidade, né? De que a morte não existe, de que a vida continua, e isso, Cosme, como doutrina consoladora, né, é um enorme consolo, né? É um enorme consolo quando você tem a certeza absoluta que o seu ente querido não desapareceu, não sumiu, e que você, em determinado momento, vai voltar a encontrá-lo, né? Isso é um consolo enorme para aqueles que, de repente, né, veem o seu ente querido partir antes de si, né, e fica naquela angústia, naquela tristeza, naquela saudade, né? Grande consolo que o Espiritismo nos traz é justamente isso. A morte não existe, a vida continua. Todos nós vamos voltar a nos encontrar. E que não é, a reencarnação não é uma criação do Espiritismo. Não. Não é. Não, tudo sempre existiu, Cosme, tudo sempre existiu. Só que não estava codificado, né? Kardec veio e colocou os pingos nos is. Mas não é uma invenção, né? Não é uma invenção. Tudo sempre existiu. Se você vai olhar para trás, você vê uma manifestação mediúnica de Moisés, né? Da escrita direta ao receber os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Aquilo ali foi uma manifestação mediúnica, escrita direta, né? Quando você vê também, né, a transfiguração de Jesus e a materialização
de Moisés e de Elias, né? Também lá juntamente com Jesus. Tudo isso são manifestações espíritas, né? Que foram possibilitadas e foram presenciadas pelos médiuns, no caso da transfiguração de Jesus, dos médiuns que eram Pedro, João e Tiago maior, né? Que era irmão de João, que eram os três que andavam sempre juntinhos, né? Eram os três mais próximos, em todo lugar eles iam junto com Jesus. Então, efetivamente, são manifestações mediúnicas, ou seja, tudo isso sempre existiu, só que as pessoas não tinham dado, como se diz, nome aos bois, né? E Kardec veio e fez exatamente isso. Kardec deu nome aos bois, né? E explicou, com naturalmente a orientação dos espíritos, do que se tratava tudo aquilo, né? Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Só nos faltam poucos minutinhos. Vamos aproveitar esses minutinhos para justamente fazer a nossa prece. Agradecer a Deus por tudo que vivemos na noite de hoje, por todos os esclarecimentos, né? Por tudo que recebemos para nós podermos realmente pensar, né? Meditar mais sobre esse tríplice aspecto da doutrina espírita, aspecto científico, filosófico e religioso. Vamos ver aqui, a Francisca está nos dizendo alguma coisa assim, com certeza. Cátia Silva, gratidão pelo estudo apresentado, boa noite, boa semana a todos, para você também, querida. A Cátia Moreno, maravilhoso como sempre, o estudo trazendo conhecimento e leveza para a nossa caminhada. Abençoada semana a todos, graças a Deus, querido, que assim seja. João também falando conosco, desejo uma excelente semana a todos, boa noite, João. Boa noite a todos, né? Então, pessoal, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite, nos orientando, nos intuindo, nos auxiliando neste programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, Pai, pela oportunidade desta encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possam ter tirado o máximo proveito de tudo que foi dito e estudado na noite de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de todos os amigos espirituais aqui presentes, está encerrado mais um programa Espiritismo e Atualidade. Beijo, pessoal. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Rosana dando boa noite aqui, agradecendo a todos também. Boa noite, Rosana. Até a próxima, pessoal. Boa noite, Cosme. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Uma semana de paz para todos. Até o próximo domingo. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.